Posso fazer uma brincadeira? O senhor que sabe. Eu perguntaria aos seus advogados antes. Eu gostaria de convidá-lo para ser meu vice em 26. É isso aí. Eu declaro. Meu ministro. Desculpa, ficou uma coisa meio engraçadinha demais, não ficou, não? Isso é uma chacota que, na minha opinião, o ministro Alexandre de Moraes está com muito bom humor para suportar esse tipo de brincadeira. Porque acho que se fosse qualquer outro juiz presidindo uma audiência e que o réu fizesse uma brincadeira como essa, ele iria ser enquadrado. Dizer, olha, o senhor se comporte aqui na posição, na cadeira de réu, prestando depoimento para o judiciário brasileiro, e não é o momento para o senhor fazer brincadeira. Né? Mas, vamos dizer que o ministro Alexandre de Moraes estava de muito bom humor, sabendo conduzir e não aceitando provocação. Também é o seguinte, o que é esse momento, né? Momento de interrogatório? Porque, veja, um momento em que o réu pode se calar, né? Pode mentir. Portanto, o depoimento, no fim, é irrelevante. Né? Exceto se ele tivesse no seu conteúdo algo de extremamente esclarecedor que mudasse o rumo de tudo que foi coletado. Porque é preciso esclarecer, eu tenho feito esse esclarecimento constantemente. Esse julgamento não é sobre 8 de janeiro. O próprio Bolsonaro chega um momento e diz, olha, eu não era nem presidente da República, eu estava nos Estados Unidos. Ele disse, não quer dizer nada, do ponto de vista da participação dele ou não. Mas o fato é, se fosse sobre 8 de janeiro, não seria o Supremo Tribunal Federal que estaria julgando, exceto por um fato, que tem um ex-comandante das Forças Armadas que também está sendo acusado. Portanto, seria competência também do Supremo. Mas pelo foro de prerrogativa do Bolsonaro, não seria. Então, qual é a acusação? A acusação é sobre tudo o que aconteceu enquanto ele era presidente da República e que se desdobrou também em 8 de janeiro. Portanto, no depoimento, ele não traz nenhum elemento que indique o seguinte, que ele não suportou e deu apoio aos acampamentos golpistas. Ele diz, não, mas depois que o Lula foi eleito, ele não retirou ele imediatamente de lá, ficou dias sem retirar. Mas o fato é que, durante todo o processo em que ele era presidente da República, enquanto aquilo, ele deu suporte. Durante o governo dele, que foi a tentativa de bomba no aeroporto de Brasília, a tentativa de invasão da Polícia Federal, e mais. Ele, em momento nenhum, após concluída a eleição, ele deu uma declaração pública reconhecendo a eleição como terminada. Portanto, ele manteve no seu eleitorado um clima golpista até o momento que ele saiu do país. E aí esses atos se desdobraram para depois dele ser presidente da República, com uma nova tentativa no dia 8. Mas aí a justificativa, mas dia 8 de janeiro não tinha ninguém lá armado, não tinha... aliás, pessoas que... Ele disse, a Polícia Federal não sabe quem convocou, né? Ele tenta ingressar nesse tipo de discurso, mas o fato é o seguinte, as faltas de condição de produzir o golpe, que ele diz, né? Nós, como a Tereza falou, ele coloca, bom, aí nós vimos que não tinha mais jeito. Né? Bom, o que seria dar condições a realizar o golpe? Era criar o caos. E essa criação do caos foi o que ele tentou fazer o tempo inteiro. Quando ele não reconheceu a eleição, quando ele manteve a suspeita sobre o processo eleitoral, tudo uma continuidade delitiva que visava, sim, derrubar o regime eleito. Ele realmente não teve condição de produzir o golpe. Mas o que é a tentativa? É porque não ficou também em mero planejamento, não. Não ficou em uma única conversa. Houve movimentos reais para a tentativa de criação de caos. Inclusive, quando ele responde sobre a questão dos caminhoneiros, que ele fala, bom, eu vou ler aqui o que eu escrevi, né, dando como se ele tivesse pedido para ocupar as estradas, mas ele não pediu coisa nenhuma. Ele, em momento nenhum, disse, ó, ele fez uma manifestação clara, inequívoca, de que a eleição tinha terminado, de que o novo presidente da República tinha sido eleito, não cumprimentou o presidente eleito. Ele manteve o tempo inteiro
a tentativa... Nem passou a faixa, né, Fernando? Nem passou a faixa, foi embora antes da transmissão do cargo. Para aplacar um pouco o nosso otimismo, pensar um pouco, enfim, com a cabeça dos outros, qual seria a ideia de que o STF desse uma fraquejada nesse momento da sentença? O que você imagina que poderia ser considerado uma fraquejada, uma coisa que seria decepcionante? Não vejo a menor possibilidade disso acontecer. Esse processo será concluído com a condenação dele. Não há possibilidade nenhuma dele ser absolvido nesse processo. Não haverá, por parte do Supremo Tribunal Federal, outro resultado que não seja a condenação. Não vejo a menor possibilidade. Só tem uma maneira de não haver condenação nesse caso. Aliás, duas maneiras. Uma é a extinção da punibilidade pela morte. Ou seja, o Bolsonaro morrer antes do acordo. Né? A outra são os extraterrestres receberem um pedido de socorro dos bolsonaristas com um celular na cabeça e um meteoro cair em cima do Supremo Tribunal Federal quando os 11 ministros estiverem reunidos no plenário. São as duas possibilidades. Tá? E eles serem presos. Fora isso, ele está condenado e preso. Eles serem punidos pela justiça militar, nem pensar. Não há a menor possibilidade de eles serem punidos pela justiça militar, porque, primeiro, o Bolsonaro está acusado como ex-presidente da República, no Supremo, o que atrai a competência de todos os casos. Segundo, a mesma Constituição reserva também um foro prerrogativa para os comandantes das Forças Armadas do Supremo Tribunal Federal. O seguinte, veja, general por crime militar é julgado no STM, correto? Mas o comandante das Forças Armadas não. É julgado no Supremo. E fora isso, não fosse isso, o Bolsonaro foi denunciado por crimes cometidos enquanto presidente da República, não por 8 de janeiro. É também por 8 de janeiro, porque é um crime continuado. É como um sequestro. Só acaba quando soltar a vítima. Então, os atos começam quando ele é presidente da República. Em momento nenhum, quando ele foi questionado sobre a questão das eleições, etc., ele disse e sustentou a possibilidade de fraude. Que houve fraude, que ele perdeu a eleição por fraude, etc. Não. Ele disse o seguinte, olha, aqui os peritos dizem o seguinte, que toda questão de computação pode ter fraude. Não, isso era uma retórica minha, quando eu era deputado federal, etc. E tal. Mas ele não, em momento nenhum, ele encara de frente dizendo, olha, houve fraude. Você vê, o ministro leu quando ele falou, eu não vou dizer que o ministro está ganhando 30 milhões, que o outro ministro está ganhando 30 milhões. Bom, nem eles não vão dizer, né? Aquela de fraude, ele gostava de dizer que houve em 18 também, que ele ia ganhar no primeiro turno. Ele sempre vivia dizendo, hoje não repetiu isso. Ele teria. Então é o seguinte, veja, ele está condenado. Está condenado. Se acovardou nas suas afirmações porque ele é covarde, ele gosta de. Ele ataca para o público dele, porque se ele quisesse ser preso com determinada honra, talvez, para o público dele, ele deveria chegar lá e dizer, eu não reconheço a legitimidade desse tribunal. Ministro Alexandre de Moraes, Vossa Excelência não poderia me julgar, Vossa Excelência é suspeito. Certo? Houve fraude, sim, no sistema eleitoral, eu deveria ser eleito presidente da República, e etc. Iria ser condenado, mas ia, pelo menos, seria coerente. Ele vai ser condenado com o rabo entre as pernas.